Legal, vamos iniciar lá? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém? Glória a Deus. Pastor Reinaldo, vou ativar ele ali, ó. Ele vai apresentar para a gente o preletor internacional dessa noite. Dessa noite para nós, né? Para ele é tarde lá, né? Que hora que é aí agora, Hugo? 4h20 da tarde, né? 4h20. Está lá nos Estados Unidos e vai nos dar a honra aí de trazer uma palavra para a gente. Pastor Reinaldo, faz a apresentação, o amigo é seu. É nosso, né? É nosso amigo, né? Bom, mas antes de falar um pouquinho do Hugo, foi interessante que eu estava gravando uma devocional hoje a respeito de tempo, né? E a Bíblia ensina a gente que o tempo está sempre no controle de Deus, né? Interessante que eu vejo o Hugo, acho que a última vez que eu vi ele pessoalmente, nem sei quando foi, 10 anos. Mas, assim, é gostoso quando a gente tem uma amizade legal, verdadeira, que não importa o tempo, nem aonde a gente está, mas sempre quando se fala parece que foi ontem, né? Lá em Oséias 6, versículo 3, diz que nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, né? E eu acredito que Deus nos presenteia com amigos para que a gente possa conhecer Deus através das nossas amizades. Conheci o Hugo há muitos anos atrás, a gente foi para o seminário junto, congregou junto, retiros, brigamos um monte de vezes, aí ele foi embora, e aí a gente ficou bons amigos de longe, né? Prazer. Tá com você, Hugo. Vou falar. Precisa ativar aí, Hugo. Está desativado. O áudio. Tem um botãozinho do áudio aí. Do lado esquerdo ali tem o microfonezinho. É só ativar ele. Vou mandar aqui, ó. Mute. Agora Tá me foi. ouvindo? Sim. Ok. Bom, não, nunca brigamos, não. Mas o Reinaldo, e quando eu chamo ele de Reinaldo, de maneira alguma eu estou desrespeitando o pastor, né? Eu conheço o Reinaldo há muitos anos e antes que ele fosse ordenado, bom, o ministério, na verdade, o Reinaldo foi usado por Deus. Eu nunca me esqueço. Eu fui aquela centésima ovelha em um determinado ponto da minha vida e Deus usou então o Reinaldo para poder me buscar, né? E a gente se tornou muito amigo depois disso. E eu assim tenho uma dívida de gratidão com ele, né? E eu me lembro quando ele participou do concílio para poder ser ordenado, ele teve que passar por um concílio
na época, era o conselho, era a convenção ali da região de Campinas, era Pedreira, não sei se ainda é assim, mas eu estava lá quando o Reinaldo passou pelo concílio. Eu também estive em Ribeirão quando o Reinaldo quando ele se tornou pastor aí da igreja, né? Então a nossa amizade vai de longa data e eu reconhecia já o chamado do Reinaldo antes que ele fosse ordenado. Na verdade, eu olhava e pensava, como é que Deus pode usar um cara assim, um velho chato desse? E usava, rapaz. Eu falei, na graça de Deus, é uma coisa assombrosa, né? É brincadeira, mas o Reinaldo e eu, nós somos grandes amigos, pastor Reinaldo, né? E para mim é um privilégio estar aqui hoje. Faz 10 anos que eu estive em Ribeirão. Na época, eu estava no campo missionário, a gente estava trabalhando com missões. Hoje eu já não estou mais, depois que os nossos filhos nasceram, Deus nos deu mais uma direção para a gente fincar raízes, né? Comprei uma casa aqui na Califórnia e eu acho que eu não vou para lugar nenhum tão cedo. Mas o Senhor nos trouxe para cá, nós trabalhamos lá em Washington, numa agência missionária, depois viemos para cá também trabalhar, né, com missões na fronteira com o México, e hoje nós estamos aqui. Eu queria compartilhar com vocês algo bem assim rápido, né? Eu tomei um tempo aqui, eu estou no escritório, na verdade, aqui a gente está no meio da tarde, né? E eu tomei um tempo para poder compartilhar. Para mim é um privilégio, né? Quando o Rafael me convidou. E eu vou compartilhar sobre Salmo 90, versículo 12, né? Que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, na verdade, esse é um versículo conhecido, né, para muitos de nós, talvez todos aqui já conhecem esse versículo, mas o Senhor, ele me deu uma curiosidade especial, né, com relação a esse versículo nesses últimos dias, que, como vocês sabem, tem sido dias assim bastante diferentes, né? Esse ano de 2020 tem sido um ano bem diferente em vários aspectos, né? E esse salmo foi escrito por Moisés, né, segundo a tradição. E se nós tivéssemos que, talvez se a Bíblia fosse configurada, né, de maneira cronológica, se os livros estivessem dispostos de maneira cronológica, esse ia ser o primeiro livro, o primeiro salmo, se pode dizer, né? Foi escrito por Moisés muito tempo antes de Davi, né, escrever vários dos salmos que nós hoje temos. E me chama a atenção que ele faz essa pequena oração num contexto de tribulação. E a gente sabe que ele escreve esse salmo num contexto de tribulação porque ele diz isso, né? Versículos 13, 14, 15, com o tempo vocês podem ler depois, mas ele diz, olha, volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos, né? Então ele faz várias orações, é um clamor, né, no meio da tribulação. Então a gente sabe que ele escreve esse salmo no meio da tribulação. E quando ele escreve esse salmo, né, eu acho interessante que ele é como se fosse um modelo, né, uma oração modelo, não para ser recitada, decorada, memorizada e recitada, né, mas é muito parecido com o Pai Nosso. Ele estabelece um modelo para ser seguido como oração, né, porque no meio da tribulação ele exalta o nome do Senhor, né, ele começa o salmo dizendo: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra ou o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então ele estabelece um modelo de oração no meio da tribulação, em que ele começa invocando o nome do Senhor, em que ele enaltece o nome de Deus no meio da tribulação, né? E o Pai Nosso é muito parecido, né? Porque antes de qualquer coisa, Jesus nos ensina a orar, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E ele invoca o nome de Deus, né? Que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente percebe que existe um padrão aí, né? Da gente, no meio enquanto a gente peregrina por esse mundo, quando a gente estabelece essa comunicação espiritual com o Senhor, nós começamos sempre por meio do louvor, né? Trazendo à nossa mente, né, as lembranças das grandes coisas que Deus fez no passado. Principalmente, eu digo isso a todo momento, mas principalmente em tempos de tribulação.
Porque é nos tempos de tribulação, nos tempos difíceis, é que a gente precisa memorizar, precisa trazer à nossa memória, ao nosso coração, todas as coisas boas que o Senhor fez no passado, né? É uma maneira de você realizar o que eu chamo de parto espiritual, né? Você está no meio, talvez, de uma situação bem difícil, e os teus olhos carnais talvez não enxerguem uma solução, não enxerguem nada de bom ao redor, mas com os olhos da fé você consegue enxergar aquilo e você consegue trazer para a realidade tridimensional, né, aquilo que só existe no mundo espiritual. Quando nós começamos a louvar o nome do Senhor, quando nós começamos a recordar todas as coisas boas que Ele fez, não somente em nossa vida, mas todos os milagres que Ele fez e que estão registrados, né, nesse livro, que é o livro mais vendido no mundo, né, nesses 66 livros com o qual que nós herdamos, né. Mas o que me chama a atenção é que no meio dessa oração, né, em tempos de tribulação, em meio dessa oração, em tempos de dificuldade, né, que ele clama ao Senhor, ele diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos alegremos, nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, ou seja, ele é um clamor no meio da dificuldade, né? Mas no meio desse clamor, desse louvor, ele solta essa frase, né, que me chama a atenção. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E isso me chama a atenção porque eu fiquei pensando, mas o que isso está fazendo aqui, né? Por que isso está no meio da oração? Numa oração por livramento, numa oração né, em tempos em que ele está louvando ao Senhor e ele fala das dificuldades, né? Mas de repente ele insere isso no meio da oração. Ensina-nos a contar os nossos dias de uma maneira que alcancemos coração sábio. Então eu comecei a orar e perguntar para o Senhor, né? Qual é o significado? O que Moisés tinha no coração quando ele escreveu isso, né? E então parte disso está muito claro na própria oração que ele faz, né? Porque obviamente ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Então não há dúvida de que há um aspecto cronológico nisso, né? E ele mesmo diz, ele explica, né? Ele fala no versículo 9, por exemplo, ele fala da brevidade da vida, né? Que a vida é muito breve, né? E ele também explica no 10 de que a duração da nossa vida é de 70 anos, no máximo alguns chegam a 80, né? E o melhor deles é enfado e canseira. E ele fala rapidamente, pois passam rapidamente e nós voamos. Então, ele fala que há um aspecto cronológico nessa oração, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, não há dúvida, porque ele fala a respeito disso, né? Ele fala que, e esse vem de uma pessoa que, segundo números, se não me equivoco, ele viveu 120 anos aproximadamente. E ele diz que a partir dos 80 é só enfado e canseira. E existe um aspecto cronológico, sim. Inclusive eu, né, já ouvi analogias, já ouvi explicações a respeito desse versículo, né? Que diz que nós vamos chegar no máximo a 80 anos, tal, e que quando nós completamos 70 anos, por exemplo, são 23h59 no relógio, né, no nosso relógio da vida. Quando nós temos 45 anos, né, é meio-dia, né? Então você tem essa analogia: 60 anos é 5 da tarde. Eu já ouvi essa analogia, né, de algumas pessoas. Não está incorreta, eu acredito que é mais ou menos por aí mesmo, né? Mas eu acho que está incompleta. Não é somente isso que o salmista quer dizer aqui. Ele não está falando somente de um aspecto cronológico de contar os nossos dias, né? Até mesmo porque nós não necessitamos de muita revelação espiritual para saber disso, né? Eu acho que todos nós aí que já passamos, né, que já chegamos aos 40, 45, 50, a gente sabe, a gente vai olhando para o nosso corpo, a gente sabe que o corpo vai mudando, né, que o nível de energia vai mudando, né? Quando você tem uma certa idade, eu não cheguei ainda aos 40, eu tenho 25, mas o pastor Reinaldo, que já passou por aí, me disse que quando você tem uma certa idade, o corpo começa a mudar, né? Mas, então você não precisa de muita revelação espiritual para entender, porque é pura observação, é ciência. Você olha para o teu corpo, você vê a biologia, você vê que o teu corpo está mudando, né? Mas eu digo que não está completa porque não dá para você falar assim: olha, eu tenho 45 anos de idade e agora é meio-dia no meu relógio da vida. Porque você não sabe quanto tempo você vai viver. Se você parar para pensar, quem é que garante que nós vamos estar aqui amanhã? Hoje nós estamos aqui celebrando, né? Brincando, rindo, tal.
amanhã o Senhor pode nos chamar. Essa é uma realidade, né? Nós não sabemos se nós vamos viver 60 anos, 70, 80. Por isso que eu acho que essa analogia não está errada, mas ela está incompleta. Eu acredito que o que o salmista aqui está dizendo, Moisés, nesse caso, vai muito além da aritmética, vai muito além do cálculo matemático da tua idade, do teu relógio biológico, né? Existe um aspecto profético nisso, que é você discernir a vontade de Deus para o dia de hoje, para a tua vida. É você entender, contar os teus dias e saber que você está ciente da vontade de Deus e que você está no centro da vontade de Deus para o dia de hoje, né? Como que eu sei disso? Comecei a buscar alguns versículos paralelos a essa oração. A gente pode encontrar algo em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 17, diz assim, né? Portanto, né, Efésios 5, 15 e 17 diz assim, vede prudentemente como andais, não como os necios, mas como sábios, e essa palavra sábio, de sabedoria, aparece aqui de novo, né? E Paulo diz aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então aqui ele está falando que a sabedoria, ela está necessariamente conectada a uma relação direta entre a sabedoria e você entender qual é a vontade do Senhor. Nós já sabemos que existe uma vontade do Senhor geral para nós, né? Que é viver em santidade, que é nos apartar das obras das trevas, que é representar, que é sermos embaixadores do reino aqui na terra. Essa é a vontade geral. Mas existe uma vontade específica do Senhor para os tempos em que nós estamos vivendo, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, que é a igreja, né? Então, ele diz assim, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Paulo dizia que os dias eram maus naquela época, né? E eu acho que talvez nós podemos dizer que nós hoje, esse ano pelo menos, nós estamos passando por dias maus. Nós estamos passando por dias de muita incerteza, né? No meu contexto, pelo menos, eu acredito que no Brasil esteja bem semelhante, né? Eu conheço pessoas que estão enfermas, eu conheço pessoas que estão perdendo o trabalho, estão passando por tribulação na área financeira, na área da saúde, né? Com tudo isso que está acontecendo. E aqui no meu contexto existem outras coisas mais, há outros tumultos sociais, espirituais ocorrendo, né? Eu não sei se vocês devem estar acompanhando aí todo o relaxo que está acontecendo nas ruas, os protestos e tudo. Enfim, os tempos que nós estamos vivendo são maus. E Paulo nos desafia, ele diz que nós temos que remir o tempo. Remir quer dizer resgatar o tempo. É a mesma palavra, de remir quer dizer resgatar. É a mesma palavra que diz, quando diz que Cristo nos resgatou, essa é a mesma palavra que Paulo está usando, resgatar o nosso tempo, né? Porque nós temos uma tendência, meus amigos, e eu estou aqui dizendo, tá? Mesmo depois de conhecer o Senhor, mesmo depois de conhecer o Evangelho, mesmo depois de ter um novo nascimento, eu estou dizendo que nós temos uma tendência a seguir o curso, muitas vezes, deste mundo. Não estou aqui falando em pecados de cabelo e chifre. Eu estou aqui dizendo simplesmente de seguir a correnteza desse mundo, no sentido de você levantar de manhã, trabalhar, né? E o curso desse mundo. Há um departamento da religião também, então você vai à igreja aos domingos, volta para casa, depois vai trabalhar e siga nesse mundo uma vida assim, sem sal nem açúcar, né? E eu não estou aqui falando aqui de pecados como adultério, de vícios, né? Eu estou aqui simplesmente falando de você seguir o curso desse mundo, quando nós não temos sabedoria, quando nós não sabemos contar os nossos dias. E por isso que Paulo fala que nós temos que ir lá e resgatar, fazer esse processo, esse esforço intencional. Obviamente, tudo é com a graça de Deus, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas esse esforço intencional de você resgatar o tempo, de você remir o teu tempo e de você colocar o teu tempo à disposição, entendendo qual é a vontade do Senhor para a tua vida, a vontade específica de Deus para o dia de hoje, individualmente e também como igreja, né? Nós temos que resgatar o nosso tempo, para que nós não sejamos nécios e para que nós entendamos qual seja a vontade do Senhor. Então, isso é você saber contar os nossos dias. Isso é você ter coração sábio. Quando você entende qual é a vontade do Senhor, a vontade geral a gente já sabe, mas eu estou falando vontades, ênfases do Espírito, ênfase específica. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que houve ênfases espirituais, né? O Espírito veio como onda, como uma onda, ele vai e ele traz certas ênfases, né?
houve um tempo da reforma, nós todos aqui somos beneficiários da reforma protestante, né? Houve um tempo em que o Espírito de Deus ele trouxe uma ênfase de reforma. Houve outras épocas em que o Espírito trouxe uma ênfase de intercessão sobre a igreja. Houve uma outra época em que o Espírito trouxe uma ênfase de discipulado. Outra época em que o Espírito trouxe uma ênfase de evangelismo. Outra época em que o Espírito trouxe uma ênfase de ação social. Então, todas essas coisas elas são feitas ao mesmo tempo, né? A gente nunca deve deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Por isso que a Bíblia diz que é a multicolorida sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, é a coletividade dos dons no corpo espiritual que faz com que nós possamos, de uma maneira ou outra, fazer todas essas coisas ao mesmo tempo dentro de um contexto de comunidade. Mas o Espírito ele tem uma ênfase, de tempos em tempos ele vem como uma ênfase, ele traz uma ênfase espiritual sobre a igreja, né? E isso é você saber contar os teus dias. Tanto, e eu enfatizo, tanto individualmente, como coletivamente, como parte da comunidade divina, da família de Cristo na Terra, né? Historicamente, isso tem sido um problema muitas vezes, né? Quando, por exemplo, houve a reforma protestante há 500 anos atrás, né? Parte da igreja estava mais preocupada com o tamanho da vela que tinha que usar na liturgia, né? A cor das vestimentas. Enquanto isso, a reforma protestante se alastrava como fogo na Europa, né? E pegou muita gente de surpresa. E eu estou aqui falando de gente que é gente de Deus, gente que realmente tinha um coração sincero de seguir ao Senhor, mas não entendeu o que o Senhor estava fazendo naquela época, né? Jesus foi muito crítico com relação aos seus contemporâneos, porque ele diz lá em Lucas, né, capítulo 12, olha, vocês conseguem ver as nuvens no céu e vocês conseguem saber se vai chover e vocês não conseguem discernir os tempos em que nós estamos vivendo, né? E então, historicamente, esse aspecto profético de contar os nossos dias, discernir os dias em que nós estamos vivendo, sempre foi um problema para parte do corpo de Cristo, né? Muitos de nós, muitas vezes, estamos alheios ao que está acontecendo e nós não temos discernimento do que está acontecendo. Talvez nós entendemos o que está acontecendo, talvez com a mente, mas nós não temos uma resposta, nós não entendemos a vontade do Senhor para os nossos dias. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu não quero dar resposta para vocês, né? O que eu quero, na verdade, é compartilhar a minha inquietude. E eu quero desafiá-los a que vocês também tenham dessa inquietude. Uma inquietação do espírito, não algo ruim que te deprime, né? Mas nós temos que entender, meus queridos, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Existem muitas coisas acontecendo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael uns dias atrás, brevemente, por meio do WhatsApp, e a gente conversava sobre muitas coisas. Uma das coisas que a gente conversou é que, às vezes, diante de tudo que está acontecendo, falta, às vezes, uma palavra de direção por parte da igreja, um posicionamento em que a igreja saiba como reagir diante de todas as coisas que estão acontecendo, né? E no caso agora nós estamos especificamente lidando com a questão do Covid, né? Mas já houve outras questões no passado. Quando nós não sabemos contar os nossos dias, a gente se torna mero espectador do que está acontecendo ao nosso redor. E nós não temos uma palavra, nós não conseguimos salgar, porque nós não temos uma palavra, uma direção de Deus para a nossa geração. Colossenses 5,6 diz claramente que nós temos que nos portar diante dos de fora, que são aquelas pessoas que não são crentes, nós temos que nos portar com sabedoria diante daqueles que estão de fora, aproveitando toda e qualquer oportunidade. Isso está lá em Colossenses capítulo 5 e 6. Mais uma vez essa palavra sabedoria aparece aqui, né? E agora ele agrega, aproveitando as oportunidades. Eu acho que, meus amigos, como nos dias de Moisés, como nos dias de Paulo, nós vivemos dias ruins, porque, como eu disse, ao meu redor, eu não falo por mim, eu tenho sido sobrenaturalmente abençoado nos dias atuais. Então eu, minha família, nós estamos bem. Mas eu estou olhando ao redor e eu estou vendo muitas pessoas deprimidas, né? Eu estou percebendo pessoas que estão me preocupando até, pessoas que
que me preocupam, alguns comentários que elas fazem, eu não sei se elas vão fazer uma besteira, entendeu? Eu estou percebendo que existe hoje os corações estão muito pesados, existem pessoas que estão enfermas, existem pessoas que estão perdendo entes queridos, existem pessoas que estão saudáveis, mas estão perdendo emprego e não tem, e não sabe como vai colocar comida na mesa no dia de amanhã, né? E eu estou aqui, meus queridos, com essa inquietude no meu coração, e eu estou orando ao Senhor, Senhor, como é que eu, como indivíduo, e como é que nós, como igreja, podemos responder de maneira efetiva ao que está acontecendo? Eu não tenho a resposta, meus amados, porque essa é a minha oração. Quando o Rafael me convidou para participar desse tempo aqui com vocês, ele falou, olha, compartilhe aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu estou orando, essa tem sido a minha oração. Eu estou orando, eu estou orando para que eu saiba contar os meus dias, que eu tenha discernimento da vontade do Senhor para o dia de hoje, que Ele me equipe de maneira sobrenatural para poder ser luz, para poder de alguma maneira quebrar com os grilhões da tribulação que as pessoas estão passando. Essa é uma inquietude que nós como igreja temos que ter, né? É tempo de louvar, é tempo de enaltecer o nome de Deus. É tempo de nós nos lembrarmos, né, no meio de toda essa bagunça que está esse ano de 2020, é o momento de nós nos lembrarmos de tudo que Deus fez, de todas as intervenções sobrenaturais que Deus fez no tempo, na história, num período pré-canônico, no período canônico e num período pós-canônico. Esse é o momento de nós trazermos à nossa mente todas as vezes em que Deus agiu em favor do seu povo. Nós temos que confessar aquilo que Moisés disse, Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Nós não podemos nos esquecer disso, né? Nós temos que clamar ao Senhor por livramento, nós temos que clamar ao Senhor por uma transformação na nossa sociedade. Mas no meio disso nós temos que clamar ao Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, para que nós nos portemos com sabedoria diante daqueles que não te conhecem, para que nós aproveitemos toda e qualquer oportunidade para ser luz, para poder salgar nessa terra, para poder tirar as pessoas dessas trevas que elas estão vivendo. Eu estou olhando à minha volta, meus amados, e eu às vezes me sinto... eu compartilho meu coração aqui com vocês, sabe? E não quero dar a entender que eu estou deprimido, não é isso. Porque eu leio esse salmo e eu sei que Deus está agindo, que Deus está no trono. Mas eu tenho um sentimento, eu olho em volta e eu tenho um sentimento de, muitas vezes, até mesmo de certo modo de impotência, de querer ajudar às vezes e não poder ajudar, sabe? E eu sei que eu não posso fazer, que é algo sobrenatural que tem que acontecer na nossa sociedade para que essa situação seja revertida, sabe? Eu sou otimista no sentido bíblico, porque a Escritura diz em Efésios 2 que Deus já nos preparou as boas obras de antemão, elas já estão preparadas para que nós simplesmente as discernamos, que nós possamos discerni-las e andar nelas. Isso está em Efésios 2:10, diz assim, somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus já preparou as boas obras para que nós andemos e caminhamos nelas e para que nós sejamos bênção, para que nós façamos a diferença, para que nós possamos salgar, para que nós não sejamos sal dentro do saleiro, mas para que nós possamos salgar e fazer a diferença. São as boas obras que Deus já preparou de antemão, antes que nós nascêssemos, né? Deus, em sua infinita sabedoria, Ele já preparou essas obras de antemão para que nós simplesmente as identifiquemos e caminhamos nelas. Então, eu não estou aqui deprimido, isso não é uma confissão aqui de impotência no sentido de que eu não sei o que fazer, de desespero, não é isso, né? Eu estou aqui falando de um ponto de vista humano. Humanamente falando, eu olho à minha volta e eu sei que eu não sou capaz de fazer absolutamente nada, ou talvez muito pouco, para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Mas a minha oração é que o Senhor revele as boas obras que Ele preparou de antemão para que eu caminhe para esses dias. Eu quero entender aonde é que o Senhor quer que eu caminhe. Aonde é que nós, como igreja, devemos caminhar? O que é que nós podemos fazer nesse exato momento? Qual é a palavra de direção que nós temos para a nossa geração nesse momento de tanto sofrimento, de tanta tribulação? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábios. Essa é a minha oração. Porque, meus amigos, nós podemos fazer muitas coisas. E coisas boas. Eu não estou falando coisas ruins.
Mas o que é que o Senhor quer que nós façamos nesse exato momento? Qual é a ênfase do Espírito nesses dias de tanta tribulação, de tanto sofrimento, né? Então, meus amigos, Salmo 90 termina da seguinte maneira, e aqui eu encerro. Que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. E ele fala duas vezes. Eu sempre entendo que quando tem algo repetido na Bíblia é para a gente prestar atenção. Há muitas coisas que nós podemos estar fazendo hoje, tanto individualmente como igreja. Existem muitos programas interessantes que nós podemos fazer hoje. Existem muitas coisas, muitos projetos que eu posso fazer hoje, individualmente e como igreja a mesma coisa. Mas o salmista termina da seguinte maneira: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Isso é alcançar corações sábios, meus amigos. É você identificar o momento em que nós estamos vivendo, é você identificar a vontade específica de Deus para os tempos em que nós estamos vivendo, e é você se colocar no centro dessa vontade, se alinhar à vontade de Deus específica para os dias de hoje, para que nós possamos salvar essa geração. Deus tem uma palavra de cura, Deus tem uma palavra de alívio para essa geração. Deus tem uma palavra de direção para essa geração. Mas para que nós possamos entender essa palavra, para que nós possamos ser sal, nós temos que saber contar os nossos dias, alcançar corações sábios, entender, como diz Paulo, a vontade do Senhor, remir o nosso tempo, resgatar o nosso tempo, que tem essa tendência de seguir um curso, meio que um piloto automático, entendeu? Casa, igreja, trabalho, né? Como eu disse, esse mundo, ele tem um departamento da religião também, né? Então a gente vai, faz, participa de um culto, volta para casa. Eu estou aqui desafiando vocês da mesma maneira que Moisés me desafiou essa semana. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor para os nossos dias, qual é a palavra que Deus tem. Nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra. Deus pode falar através de uma pedra, Ele pode falar através de uma mula, como já fez, mas Ele preferiu usar a sua igreja, Ele preferiu nos levantar como seus embaixadores. Ensina-nos a contar, Senhor, os nossos dias, para que alcancemos corações sábios e que a sua graça, Senhor, seja sobre nós, confirma sobre nós as obras nas nossas mãos. Ensina-nos o que é que o Senhor quer que nós estejamos fazendo nesse momento, do que é que nós temos que abrir mão nesse momento, para poder, Senhor Deus, entender a sua vontade e nos colocar no centro da tua vontade, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor me ajude a comunicar isso de maneira... Somente o Senhor pode falar ao espírito desses homens. Então eu peço, Senhor, que o Senhor fale ao espírito deles, não somente ao intelecto, mas ao espírito deles, para que eles entendam e que eles tenham, Senhor Deus, esta mesma inquietude no coração, de ser sal, de fazer a diferença a essa geração, Senhor. Essa geração precisa de uma palavra de direção. Os dias em que nós vivemos são maus, Senhor, mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. Alarga as tendas da tua habitação, Senhor. Traz para a sua tenda, Senhor, todas essas pessoas, Senhor, que estão nesse momento perdidas, desorientadas, enfermas, Senhor Deus, com dificuldades financeiras. Ajuda-nos como igreja, Pai, a entender qual é a tua ênfase nos dias de hoje, Senhor. O que é que nós devemos fazer como corpo de Cristo? Nós temos que fazer mais ação social, nós temos que evangelizar mais. Qual é a palavra que o Senhor tem para os dias de hoje, Pai? Nós não queremos simplesmente fazer as mesmas coisas sempre por repetição, Senhor, mas nós queremos redimir o nosso tempo e colocá-lo aos teus pés, Senhor Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Pai. Abençoa a igreja que está em Ribeirão Preto, Senhor, para que eles sejam a tua embaixada, um povo profético, como são de fato, Senhor. Mas eu oro para que eles sejam cada dia mais eficazes e cresçam no conhecimento da tua vontade, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Palavra vinda direto de Deus para a gente, né? Pastor Reinaldo, tá com o senhor aí. Pessoal,
palavra do trono para a gente, né? Eu acho que a gente precisa mesmo aprender, remir o nosso tempo no Senhor, né? Eu nunca tinha ouvido essa definição de resgatar. Sempre achei que remir fosse aproveitar, mas resgatar cai muito melhor, né? E aqui no Brasil a gente sempre ouviu falar de sequestro, e quando tem um resgate é porque aquela pessoa foi salva, né? Nós precisamos salvar o nosso tempo, então, né? E eu queria compartilhar com vocês uma coisa só, e depois deixar vocês também compartilharem, né? Nosso ambiente aqui é muito tranquilo, é muito informal, a gente brinca, mas a gente fala sério também, né? E essa reunião tem abençoado muito a gente nesses dias todos, né? Graças a Deus pela vida de cada um aí. Eu sei que não é todo dia que a gente pode estar aqui, né? Mas assim tem sido muito edificante. E quando Deus estava falando através da vida do Hugo, e foi incrível, porque assim, de manhã eu gravei uma devocional sobre o tempo. Tá lá, né? No YouTube e tal. Tá lá para amanhã, 7 da manhã. E o versículo, citei esse versículo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E como Deus é detalhista e fala coisas diferentes no mesmo lugar. E enquanto eu estava gravando, Deus falou, eu não faço roteiro nenhum, Deus falou no meu coração o seguinte, que um coração sábio é o produto final de duas coisas. Porque ele diz, ensina-nos a contar, ou seja, já passou por aquilo, né? Então é o passado, as coisas que a gente viveu, as experiências do nosso passado nos capacitam para a gente ter um coração sábio. Nós precisamos aprender com as coisas do passado, irmãos, as coisas boas e as coisas más. E a outra coisa que ele diz aqui, ó, para que alcancemos. Alcança quem não tem. Quem não tem está correndo para alcançar, para conseguir. Isso fala muito de humildade ao meu coração, né? Então eu acredito que quando a gente aprende com o nosso passado e quando a gente tem um coração humilde, um desejo de aprender do Senhor e com as pessoas perto de nós, irmãos, escutem as pessoas perto de você que tiveram êxito naquilo que fizeram, né? Porque às vezes a gente escuta gente que não merece ser escutado. Mas quando a gente tem experiência e humildade para aprender, a gente está mais perto de um coração sábio. Isso foi o que Deus falou comigo nesse dia, né? E eu queria saber se vocês querem compartilhar algo também sobre isso que nós falamos aqui. O Hugo falou muito sobre discernir o tempo que nós estamos vivendo e dar uma resposta de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu gostaria de só apenas dizer que eu vou ter que, eu estou no escritório, na verdade, eu tenho agora alguém vindo, vou ter que atender um cliente às 5 da tarde aqui no horário local, então eu vou ter que me retirar. Eu quero agradecer, pastor Reinaldo e Rafael. O Reinaldo sempre acreditou, interessante, né? A gente se conhece tanto tempo e quando eu digo que eu tenho uma dívida de gratidão com o Reinaldo, eu não estou aqui falando palavras vazias, né? A gente se conhece há tanto tempo e o Reinaldo sempre me deu a oportunidade, mesmo quando eu era mais jovem, mais imaturo, e ele estava lá para me animar e para me dar a oportunidade. Para mim, pastor, é um privilégio estar aqui hoje. Eu agradeço de todo o coração. É um momento especial para mim, apesar de estar à distância, tá bom? E eu peço licença para vocês. Eu gostaria de permanecer até o final. Sai assim com um aperto no coração, mas eu deixo vocês então na comunhão do Senhor, tá bom? Que Deus os abençoe muito e uma vez mais muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar aí com vocês e de vê-los. Tá? Alguns de vocês eu já conheço. Se Deus quiser, quando eu estiver no Brasil da próxima vez, quero que Deus me permita passar por Ribeirão, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais. Obrigado, Hugo. A gente agradece muito, né? É um prazer sempre estar te vendo. Participa mais vezes com a gente, eu sei que é difícil, Obrigado. né? Mas amanhã, né, a gente vai postar isso nas redes sociais aí, no YouTube, Facebook, e depois você pode ver na sua casa lá no final. Tá joia. Tá bom. Obrigadão. Tchau, pessoal. Até mais. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Tchau. E aí, pessoal, tempo, né? O que vocês têm a dizer aí? Alguém quer compartilhar algo?
Ninguém? O pastor Marco já abriu o microfone lá. Eu achei que os outros iam abrir também. Pode falar, Marco. Mas, ô, Reinaldo, eu tive uma batalha aqui com a internet que quis tirar do sério aqui. Mas a palavra dele me fez lembrar um pouco que eu peguei, que está tendo uma palavra que está correndo muito hoje, chamado novo normal, né? Esse novo normal não nos interessa, esse novo normal. Eu ficar em casa fechado, né? Então, mas é a oportunidade dessa meditação na palavra, né? A riqueza desse rapaz aí, eu não conheço ele, né? O Reinaldo falou um pouco, mas o que ele falou, né, foi derramando a palavra de Deus. Então, que esse novo normal agora seja para entrar no rio do Senhor e vamos navegar na palavra, beber, porque a gente vai ter conteúdo, né? Esse novo normal vai acabar. Eu não quero esse novo normal. Eu quero o normal de Deus, né? Que foi mais ou menos o que ele inspirou no meu coração, né? O normal de Deus, todo dia, vivendo esse companheirismo do Senhor aí. Verdade. E como é gostoso a gente poder, né? Acho que a tecnologia tem ajudado a gente mais, né? Ontem eu pedi para a Ana Ruth gravar uns vídeos para crianças da nossa igreja, explicando sobre a pandemia, né? Um projeto aí que a gente está entrando. E hoje, e os dois fora do Brasil, bênção do Senhor, né? Deus tem nos aproximado nesse tempo. Eu acho que Deus tem um propósito de aproximar a gente também. Mais alguém, gente, quer compartilhar algo? Fiquem à vontade. João Donizete, abriu lá. Isso, levanta a mão, sim. O pessoal tem que abrir aí. Não, eu achei a palavra muito boa. Palavra abençoada, onde ele começou com ensina-nos a contar o nosso dia de tal maneira. Aí quando fala essa tal maneira, aí você pensa, né? De tal maneira. Esse tal aí, ele dá uma ênfase no negócio. Assim, você pensa de tal maneira. Aí vamos procurar que jeito é esse tal maneira. Fiquei pensando várias maneiras. E Deus falou, esse rapaz é abençoado. Achei muito boa a palavra e gostei muito. E uma coisa, sabe, Tony, que eu tenho aprendido nesses anos todos, quando eu me converti, logo assim no começo da minha conversão, a gente tinha muito costume de ir a profetas e eles profetizarem, né? A gente queria ter, até hoje a gente quer ouvir uma palavra de Deus, né? E quando eu me converti, assim, uns 2 meses depois, eu ouvi uma palavra que eu morreria com 40 anos. Vocês queriam que um profeta dissesse isso para vocês, não? Mas você já morreu 2 vezes. É verdade. Mas você veja, eu tinha na época, acho que 25 anos, 24 anos, mais ou menos, né? Hoje eu tenho 54. Já se passaram 14 anos da profecia mal acabada da irmã, né? Mas você sabe que em nenhum momento Deus me fez ficar, eu não fiquei pesaroso e Deus livrou meu coração do pesar, porque eu acredito assim, né, que quanto mais tempo a gente vai vivendo com Deus, esse tal que o Donizete falou, não tem medida, né? É um tal maneira. Deus vai acrescentando na nossa vida e a gente vai vivendo por aquilo que Deus fala e não por aquilo que os homens falam. Acho que isso é importante demais. Só levantar a mão aí e falar o que vocês quiserem. Opa, estão me ouvindo agora? Sim. Fala aí, Badu. Primeiro que eu achei que o Doni ia se manifestar quando ele começou a falar que depois dos 80 é canseiro, enfado, né? Quando vai chegando perto dos 120 aí, Doni,
João, não sei como é que funciona isso aí. Um dia, né, a gente chega lá. Tá Mas certo, eu fiquei... irmão. Eu quero chegar saber como é que o nessa- Doni- Quero saber como é que o Consegui Doni vai chegar como eu fazer para cheguei. resgatar o tempo dele. Depois dos 80, o quê? Mas... Eu quero saber como é que o Doni vai fazer para resgatar o tempo dele depois dos 80. Vamos, depois a gente faz mais bullying com o Doni. Tá Mas eu bom. fiquei... uma palavra muito boa mesmo. E eu fui fazendo uma reflexão sobre tudo que o Hugo estava falando, né? Sobre essa questão de que ele falou muito de discernir a vontade de Deus, né? A vontade tentar buscar a vontade específica de Deus para a nossa vida, não só aquela vontade geral, né? Engraçado, ele até foi embora agora, mas a última vez quando eu conheci o Hugo, que ele esteve aqui há 10 anos atrás, ele realmente era missionário, né? Em tempo integral, e eu estava vivendo aquele momento de transição que eu estava deixando de trabalhar integralmente na igreja também e buscando um propósito de vida, queria descobrir se eu estava fazendo certo em deixar o chamado integral. E acabou que uma das coisas que eu aprendi ao longo desse período, e hoje eu entendo que deu certo, que eu tenho descoberto os planos de Deus para minha vida, mas quero que Deus coloque as coisas com maior clareza, é que às vezes desse intuito da gente tentar descobrir o plano de Deus para a nossa vida, a gente gera muita insegurança, a gente acaba querendo atirar para tudo quanto é lado e acaba não acertando em nada, né? Então hoje eu tenho visto que é muito mais fácil às vezes a gente parar um tempo, focar em algo, pedir sabedoria a Deus, né? E caminhar, né? Não tentar atirar para tudo quanto é lugar, mas descobrir um objetivo de vida, algo a se fazer, uma meta a se cumprir e caminhar em cima disso, né? Um pouco antes de eu ir para a Espanha, eu estava... Todas as vezes que a gente tem uma decisão muito grande para tomar na nossa vida, eu acho que esse salmo fala um pouco disso, porque pede para nos ensinar a contar, a remir, a contar os nossos dias de tal maneira que a gente atinja o coração sábio, ou seja, para que a gente possa ter sabedoria nas nossas decisões, mas tem hora que é difícil. Eu lembro que eu estava conversando, eu passava uma vez por semana para conversar com um pastor amigo, que era psicólogo, e eu tinha que tomar a decisão se eu ia pegar tudo, minha família, e ir embora para a Espanha ou não. Eu estava morrendo de medo de tomar uma decisão errada, né, de fazer algo errado. E ele falou assim para mim, olha, toma uma decisão, escolha, né, vai em cima do objetivo, busque um propósito. Se você acertar, amém. Se você errar, Deus vai te ajudar a corrigir o caminho, né? E o que a gente não pode é ficar estagnado. A grande questão é ficar estagnado, não querer tomar uma decisão, não querer participar, não querer viver uma vida de uma maneira produtiva. Aí sim eu acho que tem muitos de nós que não chegamos nem nos 80 anos, mas já estamos mortos, porque parece que a gente desistiu dos objetivos, desistiu de querer ser alguém relevante na nossa igreja, na nossa casa, na nossa sociedade. Mas o que eu penso nesse momento é mais isso mesmo, para a gente tomar uma decisão de fazer algo, né? De escolher algo e ir em cima disso, desse objetivo. Amém. Mais alguém, gente? Compartilha com a gente aí, a gente quer escutar vocês. Eu vejo a questão da gente contar, ajudar a gente aprender a contar o tempo. Eu tenho sentido assim há um bom tempo já que a gente tem falado muito sobre Apocalipse, né, escatologia lá na igreja, e eu acredito assim que a gente vai realmente, a gente sempre ouviu isso, né? Eu tenho 35 anos desde quando eu nasci na igreja. E desde quando eu entendo um pouco da palavra, todo mundo sempre fala, a gente está nos últimos dias, está chegando, é o fim, é o Apocalipse, está chegando e tal. E eu tenho assim para mim que se a gente contar o tempo, é a gente perceber também o quanto a gente já está no fim, o quanto a gente já está nas bodas, né, no caso, do casamento com Cristo, porque se a gente analisar a ciência, a tecnologia de 2000 anos até agora, né? Se a gente contar os últimos 20 anos, ela se multiplicou assim
exponencialmente, assim, não tem como, não tem comparação com nenhum outro desenvolvimento da tecnologia, né? Veio desde 2000, anos da idade de Cristo, até 1970, ali mais ou menos, 80, e dali para cá foi assim uma explosão de tecnologia que assim não tem, para mim assim, eu creio muito que a gente, olhando para a gente contar o nosso tempo, a gente está realmente no fim. Isso tem falado muito comigo, que a nossa igreja, não sei se vai ser, se eu vou ver os meus filhos casarem, ter famílias, eu não sei, eu acredito que a gente já está mesmo no fim mesmo. Falta muito. Eu acho que cada um é maduro o suficiente para fazer a sua interpretação, né? Eu comungo da opinião do Daniel de que se Jesus não voltar nessa geração, vai ter que se montar um mesmo plano de fundo do que nós estamos vivendo hoje, porque tudo aponta para a plenitude dos tempos, para a volta de Jesus. E imaginar que falta muito não deve ser um sentimento do nosso coração de cristão. Sabe por quê? Porque lá no começo da igreja, a Bíblia diz que eles vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos. Por que vocês acham que eles vendiam tudo e davam o dinheiro para a caridade, para a igreja? Por que vocês acham? Já acreditavam que estava no final. Eles achavam, eles confiavam na palavra que Jesus falou, que voltaria, eles achavam que ia ser na época deles. Uma das coisas que aconteceu com as igrejas, esquecemos de que Jesus vai voltar. É como se fosse uma coisa lá para o futuro, para o futuro, para o futuro, para o futuro. Irmãos, nós temos que viver hoje pensando que Jesus vai voltar hoje. Porque senão a gente cai nisso que o Hugo falou aí, né? A gente começa a viver uma religião. Mas quando a gente está vigilante, a gente se corrige a cada momento. Mais alguém, gente? Osmar está quase dormindo. Fala aí, Osmar, alguma coisa para a gente, vai? Para a gente saber que você está acordado. Estou acordado. Pode vender o Chevette, Dandão. Pastor, vou levantar o dedinho na frente do Osmar aí. Fique à vontade. Eu vejo uma situação agora entre algumas pessoas, irmãos, né? E até eu também, porque a pessoa não ora e está tomando remédio. Então, prefere ainda tomar o Doril do que orar e ficar sem a dor de cabeça. Prefere ficar com uma direção dos estudos dele, da faculdade dele, do que ter uma direção que Deus dê no coração dele. Então, eu estou sentindo agora uma fase de que nós temos que nos prostrar ao Senhor e ouvir Ele e seguir. Porque foi gozado o começo dessa situação. Eu fiquei como um palhaço, porque eu fui o primeiro, uns 20 dias antes, a baixar a porta da minha oficina, usar a luva e usar a máscara, sem ninguém ter falado nada. Eu já estava usando. Porque o Senhor tinha me falado. E era para pôr aquela outra ainda de viseira. Eu fui enrolando, mas eu usei a máscara e usei a luva. Então eu entrava num lugar, pessoas se chocavam comigo, né? E eu não me dei o luxo de explicar porcaria nenhuma. Eu comprava as coisas que eu precisava, voltava para a oficina e ia trabalhar. E nesse relacionamento, eu pude ter mais contato com Deus. Parar na oficina mais vezes para orar, para fazer uma leitura, coisa que eu não estava fazendo na minha vida. Eu já tinha abandonado. E eu tenho percebido isso, que nós estamos sendo cobrados
esse contato com Deus, essa aproximação de ele avisar, ó, você vai agora para a direita e a gente seguir. Você vai para a esquerda e a gente seguir. E nós não estamos tendo muito fé nisso aí. Eu tenho conversado com alguns irmãos, muita gente não está acreditando em ouvir, em ter o Senhor falando no coração, o Espírito Santo guiando, orientando. Leu e não aprendeu. Então, está se tornando difícil falar entre próprio irmão, um com o outro. Entende? Logo no começo disso também, muita gente achou que eu estava brincando. Eu falei, não, eu vou ficar escondidinho lá dentro, mas eu vou lá. Não vou deixar meu negócio. Porque eu fiz um pedido para Deus. Porque se eu morresse agora e deixasse a bagunça que está lá na oficina, ia ser uma dor de cabeça terrível para minha família. E eu não queria passar essa vergonha, porque como eu sou filho de Deus, nascido de novo, me atrapalhei dessa forma. Me confundi. Então, eu pedi essa chance para Deus. Falei, Deus, me ajuda. Eu não quero deixar nada para ninguém resolver. O que eu deixei de resolver, eu não quero deixar para os outros resolver, não. Eu quero resolver e quero ir até o fim. E com isso ele tem me mostrado algumas coisas assim que eu estou sentindo próximo dele. Mas eu tenho visto isso em outros que não estão. E eu acho que é saber contar os dias, né? Sim. A nossa atitude é orar para que todos tenham direção de Deus, né? Mais alguém, gente? Osmar, fala aí. Encerra a rodada de comentários aí. Então. E o Fred dormiu, hein? O Fred dormiu, abandonou a reunião, Fred. Ai. Eu acho que quando o Hugo estava falando, né, da questão de remir o tempo, tudo bem, mas ele falou algumas coisas, por exemplo, para que Deus dê direção, se a gente vai ter que evangelizar mais, se a gente vai ter que ser mais social e tudo. E tem um barulho aí. Metralhadora. Uma metralhadora aí. Mas eu acredito que esse direcionamento já foi dado por Cristo lá atrás. Eu acredito que amar a Deus e amar o próximo já definiu o nosso estilo de vida. E a gente consegue viver esse evangelho que foi passado por Cristo em tudo que a gente fizer, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com o vizinho. Eu não consigo ver ter que esperar um direcionamento de Deus para algo que já foi direcionado. Não sei se eu estou fugindo muito do que era o direcionamento, mas quando ele abordou isso, eu fiquei pensando nessa forma, né? Se a nossa geração vai ser a última, eu não sei, eu não sou tão especialista em escatologia, mas eu acredito que, da mesma forma como a igreja primitiva, ela se interessou por viver esse evangelho proposto por Cristo, é o direcionamento que a gente teve até hoje. Isso não mudou, a gente não teve mudança nesse sentido do que era para a gente fazer. Eu não sei, eu acho que nós não estamos sem direção, nós não estamos sem saber o que fazer. Basta querer fazer. Ok. Acho que quando ele falou ali, né? Ele falou sobre a vontade geral de Deus, que é essa mesmo. Mas eu também acredito que Deus tem uma vontade específica para cada um de nós, né? De como a gente deve agir. Mas amém.